e acolhidas nessa noite. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Pois é. Acho que é bom poder estar com vocês e substituir o reverendo Daniel. É sempre um prazer muito grande. Eu quero tomar licença do texto do ano litúrgico e acrescentar mais um texto para reflexão de hoje à noite, junto com vocês. E eu queria que vocês escutassem o texto de Filipenses capítulo 1, que diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E é isso que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. E o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor a Deus. Amém. Amém. Eu pensei em fazer uma reflexão nesse início de ano ainda, né? Estamos em janeiro. Eu pensei em lembrar os irmãos e as irmãs de algo muito importante da nossa vida comunitária. E que ajude a gente a caminhar na fé. Então eu pensei na ideia de refletir sobre por que nós congregamos. Por que nós nos congregamos numa igreja? Por que nós viemos todos os domingos para uma igreja? Essa é a questão principal. Qual é a necessidade que temos de estar numa igreja? Eu dou aula no seminário já há muitos anos. E um tema que atravessa as pesquisas teológicas hoje é o tema dos desigrejados, das pessoas que estão fora das igrejas. Pessoas cristãs, pessoas que tiveram uma experiência de fé, mas que estão fora da igreja. Pessoas que não se veem mais na igreja. Pessoas que não se veem na comunidade, na denominação, na estrutura religiosa. E vivem a sua fé. E criam outras dinâmicas. Esse é um tema muito interessante. Então, o Brasil cresce o número de pessoas sem religião. Isso é curioso. Então, há um fenômeno acontecendo que ele tem várias explicações, mas as pessoas estão se afastando das igrejas. Hoje, mais do que nunca, com essa questão de uma certa politização religiosa, as igrejas entraram nessa dinâmica e foi um caos total. Porque a igreja, ela é uma voz sempre crítica e ela não pode ser partidária. Se ela toma partido da esquerda, da direita, da ultradireita, da extrema esquerda, ela vai ter problemas. Porque ela é uma voz crítica que tira a distância e lança crítica a partir da fé, da justiça em Jesus, independente de quem esteja no poder, seja religioso, seja político e seja econômico. Então, há um saldo muito ruim para todas as igrejas quando os pastores não tiraram a distância para a crítica e se partidarizaram, né? Tomaram partido sem a tradição da igreja mais antiga, que é: nós somos sempre uma voz crítica a todo poder que queira ser absoluto. Por isso que está no Apocalipse a besta que emerge do mar e que mata e que persegue
ela sempre é um sinal de que todo poder ele pode se corromper. Né? Jesus mesmo fala do perigo dessa religião que persegue, que está vazia. Então, é um outro problemaço que nós temos aí temos enfrentado e que é difícil, porque nos desautoriza. E a igreja não tem compromisso com os poderes, ela tem compromisso com o Evangelho. Então, ela é sempre uma voz crítica de quem quer que seja. O certo é que há um fenômeno de eu serei seguidor de Jesus sem a igreja, e sem a comunidade, e sem o congregar. Isso é um fenômeno que está posto. Claro que é impossível viver uma fé sadia e saudável sem a comunidade. Mas eu não quero responder essa questão ainda. Eu quero que a gente pense esse fenômeno de vir para a igreja, de estar na igreja, do qual constituiu a nossa identidade, que nós vamos constituindo uma identidade. Por afinidade, por escuta da palavra, pela música, porque tem que estar perto de casa a igreja, porque tem onde guardar o carro, né? Tem igrejas que as pessoas vão porque tem onde guardar o carro. Na igreja de São Paulo que as pessoas vão simplesmente, não é pelo pregador, não é para nada, é porque tem estacionamento. Então as pessoas vão porque tem estacionamento. Né? Tem igreja que as pessoas vão porque tem trabalho com criança. Então tem várias razões. A grande questão e primeira é a gente pensar que nós congregamos porque Deus é relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona. Por isso nós nos relacionamos. A igreja é relacionamento. Nós nos congregamos em primeiro lugar porque a igreja é um lugar de relacionamento. E a gente tem que compreender que o nosso Deus toma a iniciativa de criar e de caminhar conosco, porque Ele trava relacionamentos. Ele escolhe Abraão, Ele promete um povo, Ele visita esse povo, Ele promete andar com eles, Ele dá a palavra dEle, que simboliza a sua presença no meio do povo. Ele promete ouvir as orações desse povo, Ele promete escutá-los. Depois Ele envia o próprio Jesus, seu Filho, que significa Deus conosco, que nos chama à oração, à comunhão. Então Deus é um ser relacional. Deus quer caminhar conosco. E a igreja é o lugar do relacionamento, porque Deus é relacionamento e porque nós somos chamados a relacionarmos uns com os outros. A igreja é lugar de relacionamento, em primeiro lugar. Ela é lugar de relação. Assim como a identidade de uma criança é construída, como diz o Martin Buber, né, um filósofo judeu, na relação do eu-tu, aonde a identidade dela, o ato de falar é porque ela escuta as pessoas falarem, e ela recebe um nome, e a mãe diz, olha, o teu nome é esse, teu nome é Mário, teu nome é José, e ela aprende o mundo, e ela apreende o mundo. Assim também, na nossa relação com Deus, na igreja, nós apreendemos, nós descobrimos. Então, a igreja é lugar de relacionamento. Só que a grande questão é que ela é lugar de relacionamento entre nós. Ela é lugar de comunhão entre nós. Então, não há igreja sem relacionamento. Jesus foi em busca das pessoas. O texto da Samaritana mostra muito bem isso. Jesus foi travar relacionamento, intencionalmente. Os judeus que estavam com ele não queriam travar relacionamentos. Com os samaritanos, não. Quando nasce a igreja cristã, a igreja de Cristo no Atos, ela nasce como um grupo que não quer travar relacionamento com quem é diferente, com quem pensa diferente, com os gentios. Paulo quebra essa harmonia, ou essa pseudo-harmonia, porque ele provoca mudanças. Então eles têm uma experiência de fé que está conjugada apenas com a cultura judaica. Se tivesse continuado assim, não teria igreja, teria apenas um outro grupo judaico. Então, a igreja é lugar de relacionamentos intencionais. O nosso desafio é, será que nós travamos relacionamentos? Queremos relacionamentos? Porque nós estamos numa cultura que não quer relacionamentos. Brasília é um lugar muito bom, porque as pessoas podem viver sem ter grandes relacionamentos. Nós jogamos contra a nossa própria cultura.
As pessoas não querem relacionamento, porque pessoas dão trabalho, porque nós nos relacionarmos nos compromete, nos envolve com as pessoas, com seus sofrimentos, suas dores, suas crises, suas doenças, suas loucuras, suas mazelas. Então é difícil ser igreja nessa conjuntura. Igreja nesse sentido, do lugar intencional. Tanto o Evangelho de João, que nós lemos aqui, quanto a carta de Paulo, só existiram como documentos porque antes foi construído relacionamentos com a comunidade joanina. A comunidade joanina que fez o Evangelho de João, ela tinha uma profunda experiência de amizade, que incluiu mulheres e crianças, e grupos diferentes, gregos. Por isso que lá Deus se revela como Deus da amizade. Seguir Jesus é ter amizade em João. A carta de Paulo aos Filipenses é fruto de um relacionamento, do trabalho de Paulo, aonde ele passou muitas dificuldades, e uma pessoa chamada Lídia abriu o coração e formou na casa dela uma igreja. Depois de muito tempo, Paulo trava esse cuidado pastoral contínuo com eles, é desenvolvido esse trabalho pastoral, e essa carta é fruto de um relacionamento. A carta, né? Lembra do tempo que a gente escrevia carta? Eu lembro que eu ainda escrevi carta quando eu estava no seminário, né? Recebia cartas, esperava a carta pelo correio, esperava as mensagens, né? Lia a carta várias vezes, se fosse carta de amor, mais vezes ainda, né? Então era muito interessante a carta, tinha uma mística da carta, né? Paulo escreve uma carta amorosa, falando da saudade, falando da certeza de que eles estão crescendo na fé, falando na certeza de que eles estão vivendo juntos, que eles estão servindo, mas também fala que tem problema lá, tem briga entre irmãos na igreja, Sintique e Evódia, fala de crises. Todas as cartas paulinas falam de crises também. Porque a igreja, como um lugar de relacionamento, ela também é um lugar de conflitos. Só que nós temos dificuldade de encarar os nossos conflitos na igreja. A igreja é um lugar de conflitos, e de muitos conflitos, porque nós somos diferentes, porque pensamos diferente, porque temos ideias diferentes, porque a experiência de fé vai nos forjando de maneira diferente. A igreja é um lugar que a gente pode estar adoecendo. Nós podemos adoecer uns aos outros. Nós podemos ficar doentes, por isso nós precisamos uns dos outros. Os relacionamentos da igreja não quer dizer que serão relacionamentos blindados, porque a fé não blinda a gente. A fé é coragem. A fé é uma força que faz com que a gente, pelo contrário, mergulhe na nossa fragilidade e assuma a nossa fragilidade. E na mais profundidade da fragilidade, que é saber que a gente é pecador, de que a gente tem um defeito e que nenhum psicanalista, nenhum psicólogo vai curar. Esse defeito ninguém cura. Mas a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, do que nós falamos, do que nós construímos, de como nós nos tratamos. Senão a igreja vai ser um lugar só de conflitos, e ela não pode. Ela tem que ser um lugar de cuidado. Então, a primeira coisa é essa. Aqui é o lugar de relacionamento. O que é a missão? É relacionamento. Não tem diferença. A missão é relacionamento intencional de cuidar, de servir, de amar o outro. Só que quando você acolhe e se relaciona com o outro, o que acontece? O César só está aqui porque eu me relaciono com a Adriana. Ele mora lá perto de Uberlândia. Então eu acabei travando relacionamento com os mineiros. E com outra cultura, com outro jeito de ser. Então quando nós nos relacionamos, nós somos afetados pelos outros. Em todos os sentidos. O texto que a gente viu, Jesus se relaciona e a mulher samaritana acolhe, mas no outro texto, eles mandam Jesus embora. Mas ele insiste, porque ele ama os samaritanos, porque ele entende que veio servir os samaritanos. Então nós precisamos, como Paulo, compreender o nosso lugar na construção de relacionamentos como igreja. E nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso espírito, para que nós sejamos boas pessoas para se relacionar. Deu para compreender? Ninguém vai querer ficar nessa igreja e em qualquer igreja se nós não somos boas pessoas para nos relacionarmos. Ninguém.
Porque ninguém fica num lugar que não é bem tratado, acolhido. Essa que é a grande questão. Nós só ficamos em lugares que nós somos amados, queridos, abraçados, aonde as pessoas veem o que Jesus vê na gente. E Jesus vê as raízes mais profundas da gente. E Ele nos ama. Quem são os nossos melhores amigos? São aqueles que só falam mal da gente? Quem são os nossos melhores amigos? São aqueles que não nos perdoam? São aqueles que não cuidam da gente? Não. A igreja é um lugar de amizade. O mais importante aqui não é a mesa eucarística, é o espírito eucarístico na vida da gente. Não é o culto, é a comunhão que propicia o culto. É a alma da igreja. Onde é que está a alma da igreja? A alma da igreja está nos relacionamentos. É a alma da igreja que faz toda a diferença. Eu sou pastor hoje porque a alma da igreja me atingiu. Com o Joel Denis, com o Rubens, com a pastora Marga, com o Dirk. Com os pastores que cuidaram, amaram, me trataram bem, com os irmãos que me abraçaram. Senão eu seria outra coisa, e muito menos um pastor. A igreja é lugar de relacionamento e a gente tem que cuidar bem dos nossos relacionamentos. Amar a igreja é cuidar de cada uma das pessoas que vem aqui. Isso é amar a igreja, ter relacionamento intencional, não esporádico. Eu não posso cuidar do meu irmão sem saber quem ele, como ele está, o que ele está passando, mesmo respeitando sua privacidade. Então a gente tem um grande desafio de intencionalmente sair da zona do conforto de uma cultura que não quer relacionamentos, para uma cultura que quer servir as pessoas. É assim que funciona. A fé da gente funciona assim. Isso é a missão da igreja. Então é mais ou menos assim. Tem o primeiro círculo, tem o segundo círculo e tem o terceiro círculo. A igreja, ela é o objetivo maior de tudo que a gente faz. Depois a gente tem a comunidade, a missão, a comunidade e o eu da gente. Essa é uma possibilidade. Mas é o contrário. O que está dentro do círculo é a missão da igreja. A segunda é a comunidade e o eu está lá em terceiro lugar. Porque é assim que funciona a igreja. Eu me preocupo com vocês e Deus cuida de mim. Se eu me preocupar comigo, Deus não vai cuidar de vocês e não vai ter missão. É sempre o contrário. A igreja é sempre o contrário. Quando eu me ocupo do irmão, Deus cuida de mim. É sempre nesse movimento. Por isso a intencionalidade. Por isso não tem separação. A missão é encontro. A missão é relacionamento. É oração, é cuidado, é serviço, é carinho, é relacionamento em profundidade. Porque é um relacionamento que não está baseado em dados culturais, institucionais, teológicos, mas está no dado da amorosidade. Eu não preciso que tu seja paraense e muito menos presbiteriana para me chamar. Porque Deus não nos manda fazer presbiterianos. Eras é tão difícil, né? Deus não mandou a gente produzir presbiteriano. Ele mandou a gente cuidar e amar das pessoas. E só tem como cuidar e amar servindo e cuidando das pessoas. Se nascer presbiteriano, isso é incidental. É acidental. Porque as pessoas vêm. Lá na igreja de Formosa tem uma senhora que mais me ajuda. Ela é espírita e ela gosta da igreja. Mas ela está lá na igreja. A outra é católica e gosta da comunidade e diz: eu gosto daqui, reverendo. Eu gosto da igreja aqui. Eu sou católica, eu rezo o texto todas as tardes, mas eu gosto dessa igreja. Para a nossa igreja presbiteriana isso não funciona. Porque ela tem um critério que não é o de Jesus, é o critério de ser presbiteriano. Assim como ser católico, o ser batista. Em geral, os nossos critérios institucionais, Jesus está sempre puxando eles para dentro. Claro que vocês não vão, isso aqui, ninguém vai assistir, ninguém vai ouvir isso, mas em geral as igrejas caminham um lado e o amor de Deus caminha do outro. Por isso que as pessoas estão fora da igreja, porque nós queremos botar as pessoas numa lógica.
E Deus não mandou a gente enquadrar ninguém, Ele mandou a gente amar as pessoas, como elas são e como elas vêm. Ele não deu direito para a gente julgar a experiência de fé de ninguém. Ele só diz assim: amem e cuidem. A identidade presbiteriana, ela tem que encarar isso e tem que dialogar com isso. Porque o outro diz: eu gosto porque eu sou amado aqui. E como é que a gente faz com a teologia? Ela vai entrando, mas ela não vai entrar como um problema, ela vai entrar como diálogo. Ela vai entrar como possibilidade. Entende como a fé é complicada nesse aspecto? É. Porque ela está dizendo: eu não sei quem tu és, mas tu é minha irmã. Eu não sei o que tu pensa, mas eu quero te acolher. As nossas instituições têm extrema dificuldade com isso, porque nós temos critérios para nos relacionarmos. Nós temos padrões para nos relacionarmos. E isso é um desafio para nós. Só que nós temos que aprender que a vida e o relacionamento para Deus está em primeiro lugar. Isso é mais importante que ser judeu. Por isso que a igreja dizia: não quero. E Jesus diz: não, eu quero que vocês vão lá para os gentios. Não quero, porque para a gente é mais importante ser judeu. E Deus diz: eu não sou judeu. Deus não é judeu, Deus não é possessão nossa. Ok? Então a primeira coisa: vivência, convivência, abertura, escuta, cuidado, atenção, oração, intenção com o outro. Temos que mostrar que nós amamos as pessoas. Eu mostro que eu amo o Alexandre. Não só cuidando, acompanhando, beijando, cheirando, estando com ele, ligando para saber como ele está. Porque senão eu não o amo. É concreto quando alguém ama a gente. Quem não ama a gente não tem cuidado, não liga, não dá atenção, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Então a igreja é um lugar que a gente mostra que está aqui para nos relacionar e para construir relacionamentos. Jesus chama os discípulos e Ele chama pelo nome para que eles saibam. A Bíblia diz que Ele conhece as ovelhas e chama pelo nome. A igreja é um lugar que as pessoas têm nome, têm identidade, têm sentimentos, vivem as suas crises, porém elas têm relacionamentos saudáveis e vivos. A segunda coisa é que nós estamos aqui congregando porque aqui é lugar de crescimento. Aqui é o lugar de crescimento. Aqui é o lugar onde a gente cresce, porque não tem como crescer na fé sem relacionamento e vivência de fé, porque os dons e os talentos estão partilhados na igreja. Paulo diz: eu agradeço porque desde o primeiro dia vocês estiveram do meu lado no anúncio, na batalha, na oração, no serviço da igreja, do reino de Deus. Paulo agradece esses irmãos pelo compromisso deles, porque eles estão firmados nesse compromisso, porque eles estão crescendo junto com Paulo, porque eles estão se permitindo crescer, eles estão permitindo serem admoestados, educados, ensinados. Nós não crescemos na fé sem a igreja, porque tem dias que nós estamos fracos, tem dia que nós estamos fortes, tem dia que a gente tem o discernimento e tem dia que a gente não tem o discernimento. Tem dia que a gente está sem saber a direção e a gente precisa da oração da igreja. Tem dias que a gente precisa de uma palavra de alguém na nossa vida. E nós precisamos uns dos outros. É na humildade de reconhecer que nós precisamos. Paulo diz: orem por mim. Paulo pede, o próprio Cristo pede: vocês não puderam ficar comigo um pouco em oração. Então, porque sem a oração a nossa vida de fé não aguenta. Sem compromisso, sem a intercessão, nós não aguentamos a nossa fé. Eu preciso que os irmãos se eduquem, se entendam essa relação de educar e de crescer na fé. O discipulado é um contínuo processo, onde nós crescemos num discipulado conjunto. Um cuidando do outro, um servindo ao outro. Os meus dons colocados a serviço do meu irmão e o dele nas mãos do Pai a serviço do reino, me abençoando também. Então a igreja é um lugar de crescimento, de percepção da graça de Deus, do que Deus está fazendo, das dificuldades, das lutas. E essa percepção, ela é coletiva. A ideia de templo, de espírito, ela é coletiva. Paulo entende isso. Então aqui é o lugar de crescer. Não só de acolher as pessoas, mas de crescer na fé. Nós precisamos
uns dos outros, para crescer, para descobrir os dons, talentos e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não tem como ter percepção espiritual se nós não estamos juntos uns com os outros, se nós não ensaiarmos isso, se nós não oramos mesmo uns pelos outros, se nós não perguntamos, irmão, você está bem? Você está precisando de ajuda? Você está orando, meu irmão? Você está tendo tempo para servir a Deus? Como é que está a tua vida? O que eu posso te ajudar? É assim que funciona a fé da gente. A fé é uma experiência comunitária. Então nós congregamos porque aqui é o lugar que a gente cresce. Os laços fortalecem a nossa fé. E a gente não pode sufocar. Nós não podemos caminhar se nós não trabalharmos juntos. Nós precisamos, meus irmãos, dessa parceria. Às vezes a carga é muito pesada. Graças a Deus eu tive a pastora Marga que trabalhou comigo e ela sempre cuidou de mim, sempre me deu tantos bons conselhos. Devo tanto à pastora Marga, ao Dirk. Pessoas que falavam a verdade, mas sempre com muito carinho, com muito respeito. Mas falavam, diziam as coisas, diziam, Isaac, você tem que melhorar aqui, você tem que fazer aqui, pensa nisso aqui. Pessoas que cuidavam e que nos faziam sentir que nós somos amados e queridos por Deus. A comunidade é o lugar do trato, da paciência, da gentileza, da criatividade, do acolhimento, da partilha dos dons, da gentileza. Nós precisamos crescer nisso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque Paulo diz, eu tenho saudade de vocês. Será que, se todos vocês morrerem, no ano que vem, eu vindo aqui pregar na igreja, as pessoas vão dizer, eu sinto tanta saudade da Miriam, eu sinto tanta saudade do Juan, eu sinto tanta saudade da Olga, eu sinto tanta saudade da Vânia, eu sinto tanta... Ou assim, meu Deus, obrigado porque tu levaste esse irmão, Pai, muito obrigado, Jesus, porque tu levaste ele, foi tão bom ter levado ele, Senhor. Eu sabia que a obra era profunda, eu sabia que o teu Espírito estava agindo, e eu sei, Senhor, que tu ficaste com saudade e levaste logo ele. Será que é assim? Será que a gente tem saudade do irmão mesmo? Porque na nossa família é assim. Na nossa família é assim. Tem aquele tio, aquela tia, aquele avô que ninguém quer visitar ele. E que ninguém visita ele a não ser uma vez no mês no aniversário dele. Porque ele é chato. Porque ele só reclama da vida. Ninguém quer uma pessoa que você só reclama. Ninguém. Não é eu que falo, não. Eu estava lendo vários psiquiatras que lhes dizem, se você reclama da vida, ninguém vai te querer. Porque você não aprendeu, você está preso ao passado. Quem reclama da vida está preso ao passado, tem medo do futuro. E quando você tem medo do futuro, você pode ser jovem ou velho. Se você tem medo do futuro, você só vai reclamar do presente, porque você está preso ao futuro, ao passado. E como você está preso ao passado, o presente dá medo e o futuro mais ainda. E aí não tem gratidão. E ninguém quer uma pessoa assim. Ninguém vai para a igreja, ninguém vai vir para cá se a gente tiver essa atitude. Ninguém. Porque as pessoas chegam aqui cansadas, em crise, querendo uma palavra. E aí o reverendo diz, essa igreja é fraca, os irmãos não vêm, o conselho, a junta diaconal, ninguém pinta a igreja, ninguém cuida da igreja, o reverendo tem um sermão assim, a música não melhora, esse Alexandre não treina, o Lucas tem que chegar cedo, o som acaba, a luz não está boa, e aí começa, botando defeito, todo dia as pessoas chegam e dizem assim, desse time eu não quero ser, desse time eu não vou, eu sei que você está na 3ª divisão, está na 4ª divisão, isso aí não vai subir nunca para a 1ª, e elas não vão ficar na igreja, elas vão embora. A experiência comunitária tem que ser uma experiência de criatividade, de acolhimento, de dons e talentos, de gentileza, de gratidão a Deus. O primeiro sinal de uma espiritualidade saudável é a gratidão. Primeiro sinal. Ponham isso. Eu sei que vocês estão bem pela gratidão, porque eu sou pastor. Se eu sei que vocês só reclamam, eu sei que vocês não estão bem espiritualmente, porque você não está orando. Porque quando a gente dobra os joelhos e a gente ora ali e pede para Deus, e entrega nas mãos dele, a gente levanta gratidão a Deus. Eu conversei com uma mãe que está com um filho deprimido, que está há mais de 2 meses trancado no quarto, com uma depressão altíssima. 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 E eu ensinei ela a orar, ensinei ela
tenho orado com ela e ela disse, na semana ela disse assim, poxa, está tão difícil, então vamos estar orando por esse teu filho. E ela disse que ela dobrou os joelhos, ela orou e ela pediu para Deus, para tirar aquele sentimento, aquela preocupação, aquela angústia que não deixava ela descansar, porque ela ficava pensando só em coisas ruins dele, né? O que ele podia fazer. Então, depois de um tempo, ela pediu tanto que ela se levantou assim, em paz, alegre. Ela experimentou a graça que faz com que ela olhe tudo aquilo na perspectiva da graça. Ou seja, Deus está dentro desse processo e Ele está agindo aqui, Ele está operando aqui. E a graça é esse poder que, quando a pessoa está fraca, levanta a pessoa. E nós nos encontramos, ela disse, poxa, estou bem, estou me sentindo melhor, apesar de tudo que está acontecendo. Uma espiritualidade saudável que está crescendo, da gentileza, do amor, do cuidado consigo, né? Então, a igreja é o lugar que a gente cresce, é o lugar da saudade, né? Eu tenho saudade das comunidades que eu trabalhei. Então, muito cuidado. Pergunta para ti mesmo, cada um de vocês. Pergunta para você, você deixa saudades? Pergunta, cada um, você deixa saudade? Será que eu deixo saudade? Será que se eu morrer hoje, meus filhos vão dizer, eu tenho saudade da mamãe, eu tenho saudade da minha avó, eu tenho saudade do meu irmão? Pergunta. E na igreja, será que as pessoas têm saudade de você? Porque só existe saudade se tiver ausência e amor. A gente não tem saudade daquele mau patrão, a gente não tem saudade do mau vizinho e a gente não tem saudade do mau irmão. Irmãos, muito cuidado para que você não seja uma dor de dente na comunidade. Você já teve dor de dente? Você já teve? Pergunta, eu sou alguém que as pessoas têm saudade de mim? Ou toda vez que elas pensam em mim, elas lembram da dor de dente que elas já tiveram? Pergunta assim para ti mesmo. Será? Por quê? Porque aqui é lugar onde as pessoas precisam se sentir amadas e queridas. E elas só vão experimentar o amor se eu experimentar o amor. Elas só vão experimentar o amor se eu experimentar o amor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Entendam uma coisa. Por que a igreja é o lugar da cura? Porque se nós experimentamos rejeição, é difícil. A rejeição é o pior sentimento. Ele deixa a gente em frangalhos. As perdas, as crises, as dores, as frustrações, elas podem nos arrebentar tanto que a gente tem uma fé, mas não consegue curar o coração. Então é preciso que essa fé aprofunde para que o coração seja curado, perdoado, tratado. Porque é possível